tem a obrigação de ministrar a palavra hoje, que ele, na verdade, quando ele ligou para mim, ele disse: pastor, quem prega? Eu digo: rapaz, só se a gente sacrificar um cordeiro. Aí, mas eu vou pregar. Porque, irmãos, eu solicitei uma pessoa para ministrar aqui hoje. Mas, não, porque não sei o quê, porque aqui também é Santa Ceia, porque vai ter. Amém, fique em paz. Resolveu, eu digo: eu resolvo, eu mesmo faço. Mas aí o presbítero Rony olhou para mim e disse: está proibido de ministrar. Aí ele me proibiu. E aí eu obedeço a ele, né? Eu sou um cara só obediente. Então ele vai ministrar no meu lugar e eu vou apenas ministrar a ceia. Quando ele terminar de ministrar a palavra, eu ministrarei a ceia, né? Então vamos ser abençoados pela palavra de Deus e depois eu ministro a ceia aos irmãos. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Faltou minha oferta, poxa. Amém, amados irmãos, boa noite. Nós oramos pela oferta. Orou. Foi. Amém. Glória a Deus. Vamos a palavra de Deus. E como o pastor falou, essa missão foi quase que obrigado, né? Porque é o resguardo, né? Ele tem esse resguardo e o tempo de pé tem que ser monitorado, né? E aí evitar até sentar ligeiro demais, subir ligeiro demais. Ele estava de joelho aqui e eu só olhando, né? Porque é resguardo, né? Mas, para a glória do Senhor, vamos manter esses resguardos, né? Porque a própria palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Está vendo que coisa maravilhosa? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1ª Carta de Pedro, capítulo 4. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o amor de Deus com uma pessoa que é bem interessante, né? Pedro, o apóstolo. Nós vamos aprender sobre o amor de Deus com o apóstolo Pedro, esse homem tão brusco, né? Esse homem intempestivo como Pedro, né? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 e 8. Ele diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, diante do Teu povo, para aprender, Senhor, da Tua palavra, aprender, Senhor Deus, do Teu Espírito. Vem sobre nós, ministra aos nossos corações, para que nós possamos ser participantes deste amor, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Podemos assentar, amados irmãos. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está escrevendo aqui a primeira carta aos dispersos, né? Aqueles que estão dispersos, a essa igreja ali da Ásia, aos vários irmãos. E aí ele chega nesse capítulo 4, depois de falar bastante a respeito do evangelho, a respeito dos deveres, do amor entre irmãos. E aí ele chega nesse versículo 7, e ele diz que o fim das coisas está... O fim está próximo.
E aí o apóstolo Pedro, ele chega e diz, o fim está próximo. Só que ele não diz, o fim está próximo, se aperreie, se aflija, se desespere. Não, ele diz o quê? Sede sóbrios. Sede sóbrios. O que é estar sóbrio? É você estar em juízo, é você estar bem, é você estar controlado, né? Uma pessoa, quando ela está embriagada, né, ela está fora de si, ela está fora da razão, enquanto que uma pessoa que está sóbria, ela está sob o domínio da sua própria razão, né? E aí, ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes em oração. A gente tem que estar vigiando, tem que estar olhando, tem que estar atento, tem que estar orando. É interessante porque ele diz assim, fique olhando. Não, ele vai dizer o quê? Vigiem em oração. Vigiem em oração. Ou seja, a gente tem que estar orando e olhando, né? A gente olha um pouquinho e ora. A gente ora um pouquinho e olha. Tem que estar atento, tem que estar sóbrio, tem que estar esperto, tem que estar em atenção, né? Jesus, ele chamou os apóstolos para orar com ele no monte, né? E eles botaram os discípulos lá no pé e foi orar. E aí o que aconteceu? Quando Jesus volta, está todo mundo dormindo. Pedro está lá, né, estendido, como diz o ditado popular. Do outro lado está Tiago, dormindo. Do outro lado, João. E aí Jesus repreende os discípulos, dizendo, olha, eu pedi para vocês vigiarem em oração, e vocês não ficaram orando. E aí Jesus vai de novo, orem, vigiem e orem. E aí no final a mesma coisa acontece, de maneira que Jesus diz o quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela não suporta fazer isso. Então veja, o fato de você estar em oração e em vigilância, a sua carne, ela vai dizer o quê? Não. Ela vai dizer o quê? É melhor dormir, é melhor comer, se for um jejum, né? É melhor não ler a palavra de Deus. A sua carne, ela vai lutar contra as coisas espirituais. Amém? Mas não é isso que eu quero falar esta noite. Eu quero falar com os irmãos a respeito do amor. Do amor. Por quê? Quando ele fala que a gente tem que estar vigilante, que a gente tem que estar sóbrio, que a gente tem que estar de pé, ele vai dizer, mas sobretudo tenham ardente amor uns para com os outros. E aqui, irmãos, o que é que vai acontecer? Um dos sinais do fim dos tempos deixado por Jesus é o quê? É que o amor de muitos esfriará. Lá em Mateus 24, Jesus, no sermão profético do fim dos tempos, Jesus vai olhar para os discípulos vão chegar perto dele e vai dizer o seguinte, Jesus, antes disso, Jesus vai olhar para o templo e vai dizer, está vendo esse templo bonito? Olha que coisa bonita, o templo de Herodes, pedras bonitas, pedras polidas, aquela estrutura muito grande, né? Dizem que o templo que foi construído aqui no Brasil é uma réplica do templo. E as pessoas olhavam e diziam, os discípulos olhavam e diziam, vede que obra, olha a coisa linda, olha a coisa maravilhosa, Jesus, olha o templo que nossa nação ergueu para Deus. E Jesus olha e diz o quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí os discípulos olham meio assim, meio incrédulo, e diz, Jesus, conta para a gente essas coisas e os sinais da tua vinda e os fins no mundo. E aí Jesus vai dizer várias coisas.
E vai chegar um momento que Jesus vai dizer o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que, irmãos, que o apóstolo Pedro, quando ele chega aqui, eu acho que aqui Pedro estava falando exatamente pensando no que Jesus falou. Por quê? Ele vai dizer que o fim das coisas está próximo, ou seja, vai acabar, as coisas vão acabar, o mundo vai acabar, tudo vai se acabar. Vai acabar, né? Não acha que... Não, né? Porque tem gente que acha que tudo vai ser eterno. Não. O mundo, como a gente conhece, essa criação do jeito que a gente conhece, ela vai se acabar, né? Vai chegar a um fim. Esse mundo, ele vai chegar ao fim. E nós devemos estar vigilantes para que quando Jesus voltar, a gente não seja pego de surpresa, a gente não seja pego de espanto, né? Por quê? É dito na palavra também que nós devemos estar atentos aos sinais da vinda, os sinais dos tempos, os sinais que se cumprem. Porque assim mesmo como a palavra de Deus dizia, o Messias virá. O Messias vem. Isaías dizia, o Messias virá. Ele vai vir para Israel. Ele vai ser da descendência de Davi. E o povo de Israel, os que criam, confiavam. Mas muita gente não confiava. Mas o Messias veio. O Messias chegou. O Messias nasceu da Virgem e veio e morreu na cruz, como foi predito. Também foi dito lá em Zacarias que o Messias ele entraria em Jerusalém em cima do jumentinho. E ele entrou. E ele cumpriu a profecia. E nós, irmãos, somos aqueles semelhantes aos dias de Noé. Por quê? O povo olhava para Noé e dizia o quê? Noé está doido. Noé está doido. Vai chover. Que conversa. Vai chover e vai precisar de um barco. Oh, meu Deus do céu. Esses crentes é tudo doido. O povo olhava para Noé e dizia isso. O povo olhava para Noé e caçoava. O povo olhava para Noé e dizia, esse homem está... Como é que é no ditado? Tantã, né? Está rasgando dinheiro, né? Está louco, né? E, irmãos, e Noé fez o quê? Disse, não, vou continuar a minha obra. Eu vou continuar e eu vou perseverar na minha obra. Construir a arca. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Quem quiser entrar comigo, entre. Agora, não venha me dizer que eu estou ficando louco, que eu estou ficando maluco. E o que é que aconteceu? O próprio Jesus vai dizer que nos dias de Noé, o povo estava do mesmo jeito. Se casava, se dava em casamento, tudo acontecia do mesmo jeito, da mesma tranquilidade. Jesus disse que a volta dele vai ser semelhante aos dias de Noé. Ninguém vai dizer, ninguém vai dar crédito. O próprio Pedro vai dizer que os ímpios andarão nas suas concupiscências, dizendo, faz tanto tempo, os nossos pais já morreram, tanta gente morreu esperando Jesus, e cadê esse Jesus que não aparece? Cadê? Está dizendo que ele vem, vai voltar e caçoa e diz, esses crentes são tudo doidos. Tem até uma igreja que a gente falou na EBD, que eles estão negando a volta de Jesus. É uma igreja lá para o lado de São Paulo, se não me engano. Eles não acreditam mais que Jesus vai voltar. É uma utopia, né? Esse pastor, ele ensina que Jesus não vai voltar mais não. Você acredite, é para você acreditar, mas ele não volta não, é só história antiga, né? Mas é para você viver como se ele voltasse. Ele diz assim, né?
Então, irmãos, isso é sinais dos tempos. Por quê? Vai chegar um momento que as pessoas vão estar embriagadas. Por quê? Se Pedro está dizendo para você ser sóbrio, é porque existem pessoas que estão embriagadas, que estão fora da razão, as pessoas que não esperam mais, as pessoas que estão já descrentes. E aí essas pessoas vão ser pegas em despreparo, vão ser pegas de surpresa. E aí, o que é que vai acontecer? Vai se cumprir os dias de Noé. Por quê? A gente vai dizer, Jesus vai voltar. E as pessoas vão dizer, vai voltar lá nada? Volta lá nada? Esse tempo todinho, eu fico ouvindo já, Jesus vai voltar. Gente já morreu dizendo que Jesus vai voltar e não voltou. Mas, assim como o ladrão de noite, assim será a volta do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí volta aqui para a palavra dizendo o seguinte: sede sóbrios e vigiem. A gente tem que estar vigilante, irmãos. A gente tem que estar olhando os sinais, coisas, os sinais que nunca aconteceram, né? Lá para o lado de Israel, sinais no céu, sinais na terra. Tudo isso tem que estar na visão do cristão, porque nós seremos as testemunhas. Nós seremos aqueles que pregaram e ninguém ouviu, ninguém creu, assim como Noé é dito na palavra do Senhor. Mas vamos analisar aqui, irmãos, qual é esse padrão bíblico, qual é esse amor que Pedro está querendo ensinar para a gente. Pedro, esse homem tão bruto, né? Aquele homem que chega e diz para Jesus, é um homem de energia, né? Pedro é visto na palavra de Deus como um homem de energia, esse homem que estava ali com Jesus e o que acontecesse, ele estava na frente, né? Ele chegou para Jesus e quando Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa, o que aconteceu? Pedro chegou e disse, não, vai para lá, Jesus, eu sou um homem pecador, vai para lá. Pedro, e aí Pedro está como? Não, vá para lá, Jesus. Aí depois Pedro chega e diz o quê para Jesus? Lá na confissão, né, de Pedro. Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? E aí Pedro está lá, uns dizem que tu és o profeta, que tal, Elias que ressuscitou, e vocês, o que é que vocês dizem? Aí Pedro chega e diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, Pedro também, na mesma hora, em pouco tempo depois, Pedro chega e diz, Jesus, tem pena de ti. Quando Jesus diz que vai morrer, que vai ser humilhado, que vai ser chicoteado, que vai morrer e vai ressuscitar. Aí Pedro chega e diz o seguinte, Senhor, tem misericórdia de ti, que nada disso te aconteça. Não, Jesus, pode não. O Senhor é um cabo bom, não pode morrer não. Aí Jesus diz o quê? Para trás dele, Satanás, porque tu só cogitas das coisas que são dos homens e não cogita das coisas que são de Deus. O mesmo Pedro, que é tão impetuoso, né? Quando Jesus foi ser preso, ele tomou a frente e cortou a orelha do soldado, né? Cortou a orelha, meu Jesus do céu. Aí Jesus lá vai, Jesus acudir. Pedro, pelo amor de Deus, vá para lá, Pedro. Quem matar com a espada, pela espada será morto. E aí tem que pegar a orelha, né, do rapaz no chão e lá vai, bota no lugar e cura. Ou seja, Pedro estava ali. Jesus disse para Jesus, eu vou morrer contigo, se for preciso, Jesus. Aí Jesus, Pedro, pelo amor de Deus, espera aí, Pedro, calma. Tem paciência, Pedro, calma, vai com calma, não é assim não. E aí Pedro chega lá, quando Jesus é preso, depois ele está com medo, e depois se esconde, e depois nega Jesus 3 vezes. Então, irmãos, Pedro é esse homem energético, né? Cheio de energia, de ação. E Deus, para a glória de Deus, Pedro tem um momento da sua reconciliação com o Senhor Jesus, lá na beira da praia, né? Lá onde ele foi pego
Porque da mesma forma, depois que Jesus morre, Pedro olha e diz assim: rapaz, eu estou cansado. Jesus morreu, eu vou pescar. Aí vai-se embora pescar. Aí já está lá no meio do mar, e diz: pelo amor de Deus, chama Pedro. E aí tem que chamar Pedro de novo. Olha, o mestre ressuscitou, Pedro, está aqui, ó. Aí Pedro estava até sem roupa, né? Aí pula dentro d'água aquele negócio. Então veja, Pedro, ele tem essa forma. Mas para a glória de Deus, Pedro, depois que Jesus restaura ele se corrige de muitas coisas. Ele começa a ser um ministro, né? E ele começa a ensinar a igreja. Porque, irmãos, muitas vezes é colocado, né, perfeição nos líderes, é colocado uma visão de perfeição, como se fosse pessoas 100% perfeitas. Isso é um erro. Isso é um erro que muitas vezes é praticado foi praticado, né, pela Igreja Católica, que você pega a pessoa e você vai canonizar ela, né? Então você pega a pessoa, ela está canonizada. Mas o cristão, segundo a palavra de Deus, você vai ver que tem falhas, que você vai ter falhas na sua vida cristã, você vai ter alguma coisa, né? Como diz o popular, vai ter um caroço ali no angu na sua vida, muitas vezes, mas você precisa se consertar. Você não vai relaxar, não é porque todo mundo é falho ou você falha também, não. Você tem que olhar e dizer assim: Senhor, me ajuda nas minhas falhas. O próprio Pedro, ele foi repreendido por quem? Por Paulo. Paulo chega e repreende Pedro. É dito lá na carta de Gálatas, né? Por quê? Porque Pedro estava ainda... O próprio Deus repreende Pedro lá em Atos capítulo 7, se não me engano, porque Pedro ainda estava com a cabeça de um judeu. Ainda estava com um pensamento muito judeu na sua vida. Ele queria os gentios, ficava lá, e ele aqui com os judeus, a panelinha, né? A história da panelinha. E aí Pedro foi repreendido, primeiramente por Deus, né? E por Paulo. Por quê? Ele fazia essas acepção de pessoa. E por que isso é importante, irmãos? Porque o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoa. O amor de Deus, ele se derrama sobre as pessoas, independente da classe social, independente da sua condição financeira. Deus, ele pode salvar uma pessoa que está lá na beira, na sarjeta, como também ele pode se revelar às pessoas que têm uma condição melhor. O amor de Deus, ele alcança essas pessoas, alcança e transforma da mesma maneira. Pode ser uma pessoa mais humilde ou pode ser uma pessoa mais abastada. Não existe acepção de pessoa. E esse amor, irmãos, ele tem que ser o amor que não é um amor, primeiramente, não é o amor entre um homem e uma mulher, que muitas vezes a gente entende, né, que é aquele amor que tem o relacionamento entre um homem e uma mulher. Não. O amor de Deus é diferente. Existe também o amor entre irmãos, familiares, né? Então, eu amo meu irmão, eu tenho um amor pelo meu irmão, porque ele é da mesma família, ele foi criado comigo, ele tem a mesma mãe, o mesmo pai, né? E aí esse amor é um amor importante, mas o amor de Deus, ele é um amor diferente. Por quê? Porque o amor de Deus, ele junta pessoas com um relacionamento que não é nem sanguíneo, nem é de sangue, não é um relacionamento marido e mulher, e também não é um relacionamento de pai e filho, né? Porque a palavra de Deus ensina que a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Por quê? Porque nós devemos honrar aquele que nos trouxe a existência, no sentido material, né?
No sentido material, o nosso pai, a nossa mãe foi aquele que gerou, né, que conduziu a gente, que ensinou, que alimentou. Mas, biblicamente, o amor de uma mãe para o filho, de um pai para um filho, é parecido com o amor de Deus. Por quê? Porque o filho, enquanto ele é pequeno, ele é uma criança, você alimenta ele, você ajuda ele, você cuida dele, e ele não lhe dá nada em troca. Dá trabalho, né? Quem já tem aí crianças, quem já criou, né? Uma criança está chorando, às vezes o menino, quando é pequeno demais, não sabe falar, né? E aí ele está lá e chora, e vai para um lado, vai para o outro, não diz o que é que quer, né? Se ele dissesse assim, eu estou com fome, né? Era mais fácil, né? Mas às vezes, está com dor de ouvido, está com dor da barriga, está com dor de cabeça. E só faz o quê? Chorar, né? E aí o menino, ele não tem lá nada para lhe dar. A criança, ele não lhe dá, na prática, nada. Ele só vai lhe dar alguma coisa, né, só depois que estiver grande. Aí quando a gente cresce, a gente começa a pensar assim, eita, eu quero dar um presente para minha mãe. Eita, eu quero dar um presente para o meu pai. Eita, aí depois é que a gente vai receber alguma coisa, né? O menino começa a ajudar em casa, né? Mas a criança pequena, você não tem retribuição, né? Você não dá nada para o seu pai e para a sua mãe, você dá trabalho, dá dor de cabeça, né? Mas nós olhamos pela palavra de Deus e a gente vai ver o seguinte, a gente cuida da criança, a gente ensina com paciência, né? Às vezes o menino quer gritar, o menino quer dar trabalho, aí depois arenga com os irmãos, às vezes quer até partir para cima do pai e da mãe, e você tem que... Não, meu filho, não é assim não. Vá com calma, né? Não é assim que a banda toca, não. E aí você começa a corrigir a criança para que, como é dito no popular, né? Para dê para a gente, né? Se transforme em uma pessoa e não uma pessoa criminosa. O que é que eu estou querendo chegar, irmãos? Com esse arrudeio todinho, né? É porque o amor de um pai para o filho é aquele que mais se aproxima pelo amor de Deus, ou do amor de Deus. Por quê? Porque, irmãos, a gente tem esse tempo que a gente não recebe nada, é um amor desprendido, é um amor que você não recebe nada em troca, você perde, na verdade, você tem prejuízo, o pai e a mãe muitas vezes têm prejuízo, né? Aí você pode dizer assim, mas pelo amor de Deus, né? De fato, isso é a realidade. A gente não vai renegar, né? A gente não vai, mas olhando de forma seca, né? De forma mais dura, a gente vai ver que é isso. E aí, o amor de Deus é dessa forma também com a gente, irmãos. Aí chega onde eu quero que os irmãos entendam. O amor de Deus para a gente, Deus, a gente dá mais trabalho para Deus do que benefício. Se a gente for olhar direitinho, né? Se a gente fosse olhar direitinho, contar assim, né? Contar o tanto de trabalho que a gente já deu para Deus. Imagina aí, pensa aí você. A gente, até depois de se converter, a gente ainda dá trabalho para Deus. Tem gente que depois que se converte, aí depois ainda fica com os velhos costumes, né? Aí tem crente ainda que mente, tem crente ainda que rouba. Tem. Agora, a gente precisa de quê? De correção, né? A gente não pode chegar e dizer assim, agora está tudo bem. Não. Deus me perdoou, né? Não. Se você ainda está com práticas do velho homem na sua vida, você precisa de quê? É de correção do Senhor. Da mesma forma que a criança, quando ela está querendo se rebelar, querendo
tomar ordem, né? Tomar a direção sozinha, o pai precisa chegar lá, ô, meu filho, calma, não é assim não. Pega na orelha dele, né? Dá uma pisa, uma correção, aí você corrige a criança, porque a criança quer ir para ali, mas o caminho correto é aqui. Aí você tem que corrigir, você tem que admoestar. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que se Deus está corrigindo você, se você já sentiu assim, Senhor, eu estou sentindo que eu estou sendo corrigido por Ti, você tem que glorificar a Deus, porque se você está sendo repreendido e corrigido, é porque você faz parte da família de Deus. Agora, se você peca, se você casa, batiza, né, e não acontece nada com você, a palavra de Deus vai dizer que você não é filho, você não é contado como filho, você é um bastardo. Você não é. Você não tem filiação, você não tem Deus por pai. Os fariseus chegavam para Jesus e diziam o seguinte: não, Jesus, que conversa é essa? Nós temos por pai a Abraão. Abraão é o nosso pai. E aí o que acontece? Jesus disse: nananina não. Vocês são filhos de Abraão, por que vocês não têm as obras de Abraão? Por que vocês não praticam as obras de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam no que eu estou pregando. Vocês têm por pai, olha como Jesus foi duro, o diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Não vem dizer que vocês são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo, né? É como se Jesus dissesse: filho de Deus, meu mesmo não, de jeito nenhum. Por quê? Aí Jesus vai de novo, de forma dura, vai dizer: se vocês fossem, ou melhor, ele vai dizer assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do vosso pai. Veja como Jesus foi duro. Os fariseus, eu acho que chegaram a regalar os olhos, né, na hora. Mas, irmãos, muitas vezes é isso. Tem cristão que diz: não, eu sou filho de Deus. E bate no peito, né? E diz e corre. Mas, irmãos, Deus vai olhar, Jesus vai olhar para você e vai dizer o seguinte: meu mesmo não. Por quê? Vocês não praticam as obras do meu filho. Vocês não obedecem ao meu filho. Jesus chegou também para muitas pessoas e diz assim, as pessoas chegavam para Jesus e diziam: mestre, mestre. Eu disse: espera aí, você me chama de mestre e não faz o que eu ensino. Que conversa é essa? Por quê? O que está acontecendo? Jesus chegava para aquelas pessoas, né, e dizia: o que está acontecendo? Por que você está me chamando de mestre? Aí chegava um também e dizia, os que queriam aparecer mais, né? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: primeiro aí, calma aí. Bom é um que é Deus, que está no céu. É isso mesmo que você está querendo dizer? Deus é bom mesmo para você, na sua vida? E aí se você está de fato acreditando que eu sou de Deus, aí você tem, aí a gente continua a conversa. Mas, irmãos, muitas vezes os cristãos, eles dizem isso, dizem: eu amo a Deus, Deus é o meu amor, Deus é o meu tudo, mas você não pratica, mente, né? Mente, minha mãe dizia, né? Quem mente rouba, né? Aí mente, rouba. Tem cristão que adultera, faz absurdos, mas diz: não, eu sou cristão. Irmãos, a nossa vida, a gente tem que estar diante de Jesus, né, como aqueles que estão vigilantes, como aqueles que estão sóbrios, porque Jesus está voltando. Jesus vai voltar em breve, né?
Jesus breve voltará. Ele está às portas. E aí tem pessoas, tem cristão pensando que é brincadeira, dizendo, não, rapaz, é igual a parábola que Jesus conta, o meu mestre tarda. Jesus vai dizer, né? Aqueles dispenseiros vai olhar para uns para os outros, vai dizer, o mestre tarda. Aí começa o quê? A se embriagar e a espancar os conservos. Veja, a parábola que Jesus ensina. Ele pega, se embriaga. Oxe, meu mestre está tardando. Jesus está demorando. Eu vou agora me embriagar e eu vou espancar os conservos. Pode ser, tem vários significados, né? Pode ser do ponto de vista físico ou pode também do ponto de vista financeiro ou espiritual. Mas, irmãos, continuando, tem pessoas que dizem que amam a Deus e dizem, eu amo. Mas o apóstolo João, ele vai dizer que esse amor que a gente diz, se você diz que ama e não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Ele vai dizer que se você ama e você não pratica, você está em trevas. Se você odeia o irmão, você é homicida. Veja, João, assim como Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. João aqui ele vai dizer o seguinte, se você odiar o seu irmão, você é homicida. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, aí faz assim. A vontade é o quê? Pegar e... é você no pescoço, né? Às vezes, irmão, dá vontade. Porque tem pessoas que elas são difíceis, né? São pessoas... Se você pegar um cristão que mente, a sua vontade assim na hora é o quê? Né? Um cristão que dá mau testemunho, ou que, não sei, ensina uma heresia, aí, bem absurda. É você olhar e dizer, não. Igual tem pessoal que ensina que Jesus é, sei lá, homossexual. É um absurdo. Mas a vontade é o quê? Você chega, meu amigo, que história é essa, né? Mas, irmão, a gente tem que orar e pedir, Senhor, me perdoa. Toma isso nas tuas mãos. Não deixe que eu execute a minha ira, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E Deus, ele vai ser aquele que vai se encarregar. Eu não posso praticar a justiça vingativa com as minhas próprias mãos. Por quê? Porque eu preciso ter o amor de Deus no meu coração. Agora, irmãos, não é o amor igual o mundo ensina muitas vezes, né? Aquele amor que você vai esconder o pecado. Porque, veja, a gente leu aqui no versículo 8, que diz o seguinte: tende ardente amor uns para com os outros. Amor ardente. O que é isso? É um amor verdadeiro. É um amor que é vivo. É um amor também contagiante. É semelhante aqui o que acontece com o fogo, né? Quando ele está queimando, se você deixar aqui um chamuscadozinho, ele vai pegar fogo, ele vai incendiar, ele vai se disseminar. E esse amor, ele tem que ser um amor verdadeiro, um amor de Deus. Por isso que eu me preocupei que a gente falasse sobre o que é o amor de Deus. Não é o amor da carne, não é o amor de sangue, mas é o amor que não espera nada em troca. Não é o amor que espera. Não, eu vou amar porque eu vou ser amado. Eu vou amar porque eu vou receber um presente. Eu vou amar
para que o outro também me ame. Não. O amor de Deus, ele ama, ele entrega o seu amor, mas Deus, ele não espera nada em troca. É um amor desinteressado. É um amor desinteressado. Mas Deus é tão bom que ele se agrada quando a gente o ama de volta, quando a gente tem esse afeto. E principalmente quando a gente tem o afeto uns pelos outros. Porque lá em João vai dizer o seguinte, que aquele amor, né, algumas pessoas vão dizer o seguinte: eu amo a Deus, mas odeio o irmão. Eu amo a Deus, mas aborrece o irmão. E aí ele vai dizer assim: como é que você ama a Deus que não vê e você não consegue amar o irmão que você vê? E aí ele vai confrontar esses irmãos que não têm a capacidade de amar. Por quê? Porque nós vemos, eu estou olhando aqui, ó, né? Eu olho para o irmão Rijax, eu olho para o irmão Beto, eu olho para os irmãos, e aí eu consigo olhar e dizer: meu Deus, eu preciso amar os meus irmãos. Às vezes, irmãos, até o mundo ama melhor do que a igreja, né? Tinha até os cantores, né, do mundo, é igual Paulo, né, vai citar os profetas do mundo, né? Olha o que é que o mundo ensina: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o quê? Amanhã. Meu amigo, é bonito, não é? Você amar. Aí lá fora o povo diz o quê? Fazer o bem sem olhar a quem. É bonito. O mundo, irmãos, dá frutos, às vezes mais bonitos do que a igreja. Mas muitas vezes a igreja está o quê? É um mordendo o outro, né? Aí você dá uma dentada aqui, aí eu vou e dou outra dentada no seu calcanhar. Você morde meu braço, eu mordo a batata da sua perna. Irmãos, Pedro está dizendo o seguinte: sede vigilantes, sóbrios, vigiem, porque Jesus está voltando. O amor de muitos vai esfriar. Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4, ele vai dizer o seguinte, que no fim dos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão mais afeitos aos prazeres do que a Deus. Os homens serão mais apegados aos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não pense que as coisas vão melhorar. Quando mudar o governo, quando virar o ano 2000, né? Quando... Não. As coisas, irmãos, elas vão se alinhar para o fim. As coisas vão caminhar de mal a pior, mesmo que a gente tenha uma melhorazinha, né? O governo sair e vai entrar outro. Amém. A gente espera, né, que as coisas fiquem mais baratas, que o café caia pelo menos 5 a 10 conto aí no valor. A gente espera, a gente ora, né, para que a gente tenha melhoras. Mas a gente não pode ficar com isso como sendo a nossa esperança. A nossa esperança é que Jesus volte. É que Jesus volte logo, né? É que Jesus volte, rasgue os céus de alto a baixo e venha com seus anjos para nos resgatar. É isso, irmãos. É isso que a gente espera, é isso que a gente ora. Senhor, vem resgatar a tua igreja. Senhor, resgata o teu povo. Senhor, faz um mover espiritual, que a gente seja testemunho de um grande avivamento, que a gente veja, Senhor Deus, conversões, seja aqui no Brasil, seja fora, para a glória do Senhor. Muitos países lá do lado da Ásia, está tendo avivamento, e isso é para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, e isso a gente tem que se alegrar.
Isso é para a gente se regozijar, irmãos. Por quê? Porque Deus está sendo misericordioso com aquele povo que está lá, muitas vezes num regime ditatorial, que se você disser que é crente, morre. E para a glória de Deus, é bom que seja dado testemunho. Por quê? Porque muitas vezes os cristãos brasileiros, eles às vezes dão muito mau testemunho. E aí é melhor que o camarada creia e vá logo para a glória, do que fique dando trabalho, né? Do que fique dando mau testemunho. Porque, irmãos, o amor de Deus em nossos corações coloca a gente em direção da santidade de Deus. Coloca a gente para sanar o pecado. Olha o que Pedro vai dizer aqui, que é um texto até interessante, porque ele diz assim: porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Veja como é interessante esse texto. Às vezes a gente pode pensar o quê? Oxê, como é que é isso? Vai cobrir os pecados? Vai encobrir, né? Tem até na lei, né? É um crime você encobrir um pecado, no sentido legal, né? Tem a palavra, se não me engano, é homiciar, né? Quando você faz isso, você está pecando, né? Legalmente você está cometendo um crime, né? No popular é você acoitar, né? É você dar guarida ao pecado. Isso é erro, irmãos. Não é isso que Pedro está ensinando. Pedro está falando o seguinte, que o cobrir aqui é no sentido do cobrir, como acontece lá no Velho Testamento, que o sangue cobria os pecados do povo. Quando Deus ele ordenava o sacrifício, lá no Antigo Testamento, o sangue ele era aspergido sobre o propiciatório, e aí o povo ele tinha os pecados cobertos pelo sangue. Então Pedro está dando esse sentido aqui, né? O amor cobrirá uma multidão de pecado. Porque, irmãos, como eu disse, a gente peca, a gente falha, a gente erra. Mas quando a gente é colocado diante do amor de Deus, e Deus coloca a gente, muitas vezes, cobra a gente, para que a gente tenha uma vida de santidade, Ele está estancando, Ele está cobrindo, Ele está impedindo que você tenha uma vida de pecado. Ele está evitando que você tenha uma vida de pecado. Por quê? Porque se você fosse continuar a sua vida, né, mentindo, roubando, adulterando, né, matando, se prostituindo, era uma multidão de pecados, era uma vida de pecados. Mas Deus ele é misericordioso, Ele faz o quê? Ele transforma a sua vida, coloca você diante da cruz de Cristo, Ele coloca sobre você o sangue dEle, e Ele cobre a sua vida, e esse amor, Ele vai cobrir uma multidão de pecados que você poderia cometer, e também vai evitar que você seja punido pelos pecados de antes. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, esse amor de Deus é tão grande, que Ele olha para você e diz o seguinte: meu amigo, se oriente, porque eu vou cobrir a sua vida com o sangue de Jesus, e você vai ter uma vida de santificação. Abra os olhos, né, como diz o popular, abra o olho, meu amigo. Morra para o pecado. É o que Paulo diz também lá. Ele vai dizer, sepulte o homem no batismo. Tem pessoas que são batizadas, tem pessoas que não têm uma vida de santidade, mesmo depois do batismo. Por isso que, quando o pastor ministra nas aulas das pessoas que vão se batizar, é para dizer o seguinte: meu amigo, você já é cristão. Aí a pessoa diz às vezes, todo feliz, né? Sou cristão. Mas, e sua vida está como? Você está entendendo a seriedade, porque você está, você não vai tomar só um banho, você vai se batizar, você vai dizer publicamente,
Eu morri para o pecado e eu estou vivo para Cristo. Você está dizendo publicamente. E aí tem pessoas que se batizam, mas parece que sai pior. Faz igual os fariseus lá. Jesus repreende os fariseus porque olha para os fariseus e diz o seguinte: vocês rodeiam o mundo para fazer um prosélito, um discípulo, mas vocês transformam ele 2 vezes mais filhos do diabo. Veja aí como é possível. Imagine uma pessoa fazer outra ser 2 vezes mais filhos do diabo. Como é que é isso? Jesus, ele era duro com os fariseus. Era duro. Por quê, irmãos? Porque ele queria que os discípulos tivessem amor. Os discípulos olhassem e diziam assim: eu estou dando a minha vida por vocês. Eu estou morrendo na cruz do Calvário por vocês. Eu quero que vocês sejam santos. Eu quero que vocês sejam santificados. Eu quero que o amor de vocês seja quente, seja aquecido, seja ardente, não seja mentiroso, não. Eu quero que vocês tenham uma vida abundante. Eu quero que vocês tenham nojo do pecado. Eu quero que vocês tenham uma vida de santidade. Eu quero que vocês gastem energia lutando contra o pecado. Porque às vezes, irmãos, tem cristãos que eles são vítimas do pecado. Porque toda vez que aparece um pecado, ele cai. Toda vez o pecado aparece para frente dele, ele cai, ele come. Irmãos, a gente não pode ser derrotado pelo pecado, a gente tem que ser vitorioso contra o pecado. A gente tem que olhar para o pecado, não para a glória nossa, mas para dizer o seguinte: Senhor, glória ao teu santo nome, Senhor, porque eu estou lutando e estou vencendo contra o pecado. Eu sou mais vitorioso, eu sou mais do que vencedor, porque eu fui alcançado pelo sangue da cruz do Calvário. A gente não pode guardar o pecado, a gente não pode acoitar o pecado, não. A gente tem que olhar e dizer o seguinte: meu amigo, eu vou lutar e eu vou vencer, porque eu tenho o sangue de Jesus do meu lado. Eu não abro mão, eu não negocio a minha santificação. Eu tenho que ser incisivo contra o pecado, porque assim, irmãos, o Senhor vai se agradar, o Senhor vai se alegrar, o Senhor vai dizer: eis o meu filho amado, que tem lutado contra o pecado, que tem vencido. Porque, irmãos, a igreja do século 21, ela não pode ser uma igreja vítima do pecado. Ela tem que ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que lê a palavra, que pratica a palavra, que vive a palavra. Eu não posso chegar e dizer assim: não, vou tolerar. Não. A gente tem que lutar diariamente em oração, em luta, em perseverança. Senhor, olha para dentro de mim, assim como Davi disse. Davi olhou e disse: Senhor, vê em mim se há algum caminho mau e tira. Senhor, me purifica dos meus pecados que eu sei e dos que eu não sei. Aqueles que eu cometo sabendo e também aqueles que eu cometo sem saber. Veja, Davi, ele estava se cobrindo de um lado e de outro. Davi, ele estava olhando e dizendo: Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque a palavra de Deus diz lá desde o Velho Testamento: sede santos, porque eu sou santo. É o que diz lá em Pedro também. Pedro repete as palavras do Velho Testamento, dizendo: sede santos, assim como santo é o vosso Deus. A gente não pode, irmãos, mas é o amor santo. É o amor santo que Deus quer que a gente viva. Não é esse amor que muitas vezes tem, né? Aquele amor cheio de malícia, aquele amor cheio de segundas intenções, aquele amor que você olha e diz: não, eu vou lhe amar porque você vai me amar. Eu vou lhe amar porque você é mais bonito. Eu vou lhe amar porque você é uma pessoa... Não, eu tenho que lhe amar porque Deus ordena que eu lhe ame. Eu tenho que me trabalhar para me santificar, para ser mais parecido com Jesus. Eu tenho que olhar para a cruz de Cristo, celebrar essa ceia e dizer o seguinte: Senhor,
eu preciso me santificar. Senhor, eu estou bebendo e eu estou comendo esse pão. Trabalha na minha vida, Senhor, para tirar os pecados da minha existência, Senhor. Eu quero ser santo. Senhor, eu estou mentindo. Senhor, eu estou roubando. E eu preciso ser santificado. Senhor, eu estou com um pecado qualquer. Eu preciso, irmãos, correr para os pés da cruz. Eu não posso ficar guardando, não. Não, o mês que vem eu me arrependo. Não. Não, eu não sei, quando mudar o governo, eu me arrependo. Não. Eu tenho que olhar para a cruz e dizer, Senhor, eu preciso do teu perdão hoje. Eu preciso me reconciliar hoje, para que eu possa desfrutar da paz, da santidade de Deus em minha vida, irmãos. Em minha vida. Porque se eu morrer, aí, meu irmão, o negócio vai ser mais difícil. Por quê? Porque eu estou diante de Deus com um pecado que eu estava praticando conscientemente na presença de Deus e eu não estava preocupado em me santificar. O que é que vai sobrar para mim? Lá em Hebreus é dito que se nós pecarmos voluntariamente, não há o que fazer, a não ser uma expectativa de juízo que há de consumir os adversários. Então, irmãos, nós como cristãos, a gente tem que olhar e dizer, Senhor, eu te amo, me santifica. Senhor, eu te amo, me ajuda a amar o meu irmão. Senhor, eu te amo, me ajuda a perdoar o meu irmão. Senhor, vem sobre mim, para que eu seja, assim como tu és, aquele que perdoa, aquele que vive uma vida abundante na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, que a gente venha ficar com essa palavra, que o amor de Deus possa realmente encher os nossos corações e que nós venhamos praticar e clamar ao Senhor por uma vida de amor e santificação na presença dEle. Amém? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando o diácono deu o título e deu a mensagem, o texto da mensagem, aí eu li aqui e já sofri um choque. Primeiro porque o texto diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. E nós sabemos que está, né? O Jordão está secando para dar passagem a um exército, que a palavra de Deus diz que vai atacar Jerusalém, cercar Jerusalém. Jesus falou que haveria guerra, rumores de guerra. A Ucrânia está em guerra com a Rússia. Portas-aviões norte-americanos estão entrando no Golfo Pérsico para fazer guerra com o Irã. O Irã ameaça os Estados Unidos convoca 25 países para um conselho de paz. 25 países se reuniram, se juntaram com os Estados Unidos para um conselho de paz. Enquanto isso, o Irã quer atacar os Estados Unidos. Então, esses 25 países, mais os Estados Unidos, provavelmente vão varrer o Irã da face da terra. Então, são coisas que a Bíblia diz que ia acontecer. Porque os 25 países que os Estados Unidos juntou é para formar um conselho de paz. E a Bíblia diz, quando falar de paz, sobrevirá repentina destruição. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Só que o que me assustou aqui no texto foi o seguinte, que diz assim, o fim de todas as coisas está próximo.
Sede, portanto, criteriosos. O que é criterioso? É aquela pessoa que olha os detalhes, as pequenas coisas, as pequenas minúcias. Ser criterioso é isso, é atentar para os menores dos menores assuntos, avisos, critérios, ter critérios. E sóbrio. E não se deixar embriagar, não se deixar enganar por qualquer coisa, mas estar sempre consciente. Sóbrio é isso, bem consciente do que está sabendo, do que está vendo, do que está vivendo. Aí o versículo diz, para o bem das vossas orações. Ou seja, quando o caldo entornar, o que o cristão vai fazer é orar, é pedir proteção para ele, para os seus familiares, para os seus amigos, etc. Mas as suas orações só serão ouvidas e atendidas se você for criterioso e sóbrio. Se não, pode orar de montão, que não vai adiantar nada. Isso assusta. Porque quando a gente olha para nós, nem orar nós oramos direito. E queremos até justificar com a Bíblia, porque a Bíblia diz que a gente ora sem conhecimento, e por isso que o Espírito tem que interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar quando convém. Imagine quando precisarmos verdadeiramente começar a orar e pedir a Deus pela proteção do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito boa palavra. Deus abençoe cada um. Procure viver esse amor, que não é um amor comum, não é um amor interesseiro, é um amor totalmente desinteressado. É inclusive um amor que suporta as agressões. Quanto mais nós abandonamos o Senhor, mais Ele nos ama. Eu estava lendo em casa Oséias, Velho Testamento. Eu lendo o Velho Testamento, ficando admirado. Meu Deus, como o povo de Deus se afastava do Senhor. Bastava ele dar um pirulito, um docinho. É mais ou menos como se as professoras estivessem lá em cima se matando para ensinar alguma coisa às crianças e de nada vale o ensino delas. Aí elas vão e dão uma pelota para eles, pronto. Agora a tia é 10, porque deu a pelota e não porque deu o ensinamento. O povo de Deus é assim. Está buscando e preferindo as pelotas, quando deveria estar interessado no conhecimento. Conhecei e prossegui em conhecer. Amém? Irmãos,